capítulo de número 6, versículo de número 20 a seguir. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja viva, livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo 20 a seguir, Deus diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, fala comigo, meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Coloca a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar consigo. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, é no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, querido Deus, que nós nos achegamos mais uma vez em oração na tua presença. Te pedimos, Senhor, fala conosco. Já repreende, ó Deus, toda a potestade contrária da luz, ó Pai, todo espírito das trevas, ó Pai, sejam quebrados, lançados por terra, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, Senhor, sobre a igreja, Pai, em nome de Jesus. Fala com cada um de nós. Não, ó Deus, o que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que a verdade ela liberta. A tua palavra ela é a verdade, Senhor. Que o Senhor venha nos libertar nessa noite, nos dar um entendimento para a glória e louvor do teu nome. Ser conosco em nome de Jesus. Amém e amém, igreja viva. Glória a Deus. Podemos ficar de boca aberta em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Igreja viva, estamos felizes com Deus. Depois aí de algumas semanas de luta para conseguir alguém para instalar os sons, usar ar-condicionado, para a glória do Senhor. Essa semana nós conseguimos um rapaz que deu a sua palavra e veio. Ele saiu daqui agora, há pouco tempo, terminando de instalar ainda o último ar, mas para a glória do Senhor eles estão todos funcionando. Amém, igreja? Deus ele é fiel. A Bíblia vai nos falar de um homem chamado Daniel, um homem que foi transportado de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Daniel não foi levado como escravo, mas Daniel ele foi obrigado a ir para a Babilônia, para servir nos palácios do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Daniel ele tinha sangue real, ele não era qualquer um. Daniel ele tinha sangue real, e ele é levado para a Babilônia para servir no reino da Babilônia. A Babilônia ela representava a maior potência da época, o rei mais poderoso da época, a nação mais potente da época. A Babilônia, ela também era o berço pagão, ele era o berço de muitas idolatrias, de muitos pecados, de muita imoralidade, de coisas erradas. Aos olhos de Deus, a Babilônia era um lugar de pecado, um lugar de coisas erradas.
A Bíblia vai dizer em Daniel 1:8 que Daniel, quando ele chega na Babilônia, a primeira coisa que ele assenta no seu coração, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, um homem de Deus, um jovem de Deus ainda nesse momento aqui, quando ele é transportado para Babilônia, o berço pagão da época, a primeira coisa que ele chega lá e ele coloca no seu coração e não se contaminar com as coisas daquele lugar. Daniel, um moço que ainda que estivesse longe de sua casa, longe de sua terra, longe de Jerusalém, que representa a casa de Deus, ele se manteve fiel a Deus. Aleluia. Esse moço, ele começa a ganhar destaque no reinado de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que Daniel, em determinado momento, ele é colocado como o terceiro homem do rei, do reinado. Eram 120 presidentes, governadores, pessoas que cuidavam do reino, do rei Dário, mas Daniel era um dos 3 primeiros. Daniel, ele se destacou no meio dos outros, ao ponto de ser um dos 3 primeiros de uma nação mais poderosa. A Bíblia diz, Daniel 6:1, e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Versículo de número 3 vai dizer, preste atenção nessa história, gente. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito Excelente. excelente. Espírito excelente com letra minúscula, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que quer dizer esse espírito excelente que tinha na vida de Daniel? Ou seja, tudo o que Daniel ia fazer era com excelência. Daniel era um homem que tinha sua vida regrada nas leis de Deus, mesmo morando longe da terra de Deus, mesmo morando longe de Judá, mesmo morando no meio de um berço pagão. Daniel, ele se mantinha na presença de Deus, e tudo o que ele ia fazer era com excelência, mesmo estando longe de casa. Tudo o que Daniel ia fazer, ele se mantinha num espírito de excelência. E coisa bacana é a pessoa que tem um espírito de excelência na vida dele. Tudo que ela vai fazer, ela procura fazer bem feito. Tudo que ela vai fazer, ela procura fazer com dedicação. Espírito de excelência, ele vem bem à contramão do que de um outro dito popular que você conhece. Quem já ouviu dizer, puxa vida, essa pessoa aí tem um espírito de porco? Quem já ouviu essa expressão? Por que espírito de porco? Porque tudo que ele vai fazer é de má vontade, tudo que ele vai fazer é relaxadamente, tudo que ele vai fazer não tem dedicação, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Daniel não, Daniel, mesmo tendo longe da casa de Deus, mesmo tendo longe da sua nação, do seu povo, tudo que ele fazia era com excelência, ao ponto do rei Dário, escute essa, ao ponto do rei Dário já está pensando em constituí-lo sobre todo o reino. O rei Dário já estava, o rei Dário olhava para aquele cara e dizia assim, puxa vida, tudo que esse cara faz, ele faz a dedicação. Ei, quer crescer na vida? Faça as coisas com dedicação. Se o teu patrão não está vendo, Deus está vendo. A tua esposa não está vendo, Deus está vendo. O teu marido não vê, Deus está vendo. O teu pai não está vendo, Deus está vendo. Deus está sempre com os olhos em nós, aleluia. E mais cedo ou mais tarde, vai aparecer aos olhos de todos.
vai aparecer aos olhos de todos o que a gente faz, se nós fizemos bem feito, ou se nós não fizemos bem feito, vai aparecer. Daniel tinha um espírito de excelência na sua vida, tudo que ele fazia era com excelência. E você tem que entender que quando nós fizemos tudo com excelência, entenda, vai existir um espírito de inveja contra as nossas vidas. Vai se levantar um espírito de inveja contra a sua vida. Não foi diferente com Daniel. Mas olha, quem é fiel com Deus, tem a mão de Deus sobre a sua vida, aleluia. Igreja, o tempo passa e as coisas se repetem. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles queriam fogueirar Daniel contra o seu rei. Eles queriam arrumar um jeito de puxar o tapete de Daniel. Ei, aprenda, ninguém cresce na vida puxando o tapete de ninguém. Nós crescemos na vida com Deus e mostrando o que sabemos fazer. Eles procuraram achar alguma coisa contra Daniel para se culpar, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Aleluia. Porque ele era fiel. Porque ele era Fiel. Ele era fiel ao que ele fazia. Ele era fiel a Deus. Ele era fiel ao seu modo de vida. Ele era fiel ao seu rei. Eles não podiam achar nada contra Daniel, porque Daniel ele tinha por excelência a fidelidade com ele, e fidelidade é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Daniel não precisava estar na frente do patrão para fazer o seu serviço bem feito. Daniel não precisava estar na frente da esposa para não olhar para mulher nenhuma. Daniel era fiel a Deus mesmo longe de casa, mesmo na Babilônia, no berço pagão, mesmo tendo tudo nas suas mãos. Daniel se manteve fiel, aleluia. Daniel era fiel a Deus e não se achava nele vício nem culpa. Entenda, igreja, entenda. Nós pregamos muito e ouvimos muito que Deus ele procura verdadeiros Adoradores. Verdadeiros Adoradores. Mas tem um outro tipo de pessoa que Deus anda procurando ainda. Aleluia. Salmo 101, verso 6. A Bíblia vai dizer que tem um outro tipo de pessoas que Deus ainda está também à procura. Aleluia. E que Deus acha aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, igreja. Os meus olhos, aleluia, procurarão os Fiéis. da terra, para que estejam Comigo. Quem é fiel está com Deus. Quem é fiel está guardado por Deus. Quem vive na fidelidade, quem vive fiel com Deus não deixa morrer de qualquer jeito. Deus dá o escape, Deus dá o livramento, Deus acode, Deus dá socorro. A Bíblia diz que eles procuravam alguma acusação sobre Daniel e não achavam. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Não adianta varrer a vida dele, não adianta examinar a vida dele. O cara é fiel em tudo que ele faz. Se não procurarmos contra ele da lei do seu Deus. Então esses príncipes, esses presidentes foram junto ao rei Dário e disseram: ó, rei Dário, vamos fazer uma coisa aqui, Dário. Vamos criar uma lei aqui, rei Dário. O homem que fizer qualquer pedido a qualquer outro homem ou a qualquer Deus, se não for a ti, por um espaço de 30 dias, que seja lançado na cova dos deuses. O que eles passaram para o rei Dário foi o que? Rei Dário, nós vamos ver com isso que é fiel a ti e não é. Porque nós achamos que tem alguns aí que são infiéis ao teu reino. E a Bíblia diz que quando o rei Dário ele aceita então a criar essa lei, o edito, a Bíblia diz que Daniel ele fica sabendo, e no quarto de Daniel, para a banda de Jerusalém, para o lado de Jerusalém tinha janelas, e 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos, orava e buscava a face de
seu Deus, aleluia. Daniel se manteve fiel mesmo diante de uma lei. A Bíblia diz que mais nos vale agradar a Deus do que aos homens. A Bíblia diz que eles montam isso contra Daniel, buscam testemunhas contra Daniel e denunciam o caso ao rei. Entenda, meu irmão, a excelência que você faz nas suas coisas vai levantar inveja, vai levantar um grande, vai levantar maldições contra a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você serve, esse Deus é fiel. A Bíblia diz que eles trazem a notícia para o rei Dário busca aquele dia inteirinho livrar Daniel da cova dos leões. O rei Dário, ele é pressionado pelos presidentes e ele foi obrigado a chamar Daniel. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançou na cova dos leões. E lançando o rei, disse a Daniel: o teu Deus. A importância das pessoas saberem que nós temos um Deus. Nós não somos guiados por vários deuses. Nós não temos um Deus para cada desespero do ano. Nós não temos um Deus para cada desespero da vida. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Por acaso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel foi lançado dentro da cova. Daniel agora está Daniel e os leões ferozes. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O rei Dário, no outro dia de manhã, ele, por ser amigo de Daniel, sabia que Daniel havia uma fidelidade. O rei Dário sabia que Daniel era um homem de confiança. Ele, no outro dia de manhã, ele se levanta cedo e vai até a cova dos leões. E a Bíblia diz que, chegando à cova, chamou o Daniel com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Daniel havia passado a noite com os leões famintos, mas uma voz que sai de dentro, aleluia, daquela cova, diz para o rei. Então disse Daniel, falou ao rei: ó rei, vive para sempre o meu Deus, o meu Deus. Será, igreja, que em determinados tempos da nossa vida, nós podemos declarar isso que Daniel declarou com toda a ousadia, dizer: o meu Deus, aleluia, aleluia. O meu Deus, sem sombra de dúvida, o meu Deus enviou o seu anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, aleluia, em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum, fala comigo, nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Daniel, ele foi levado para dentro da cova, lançado dentro da cova dos leões. Mas o Deus que permitiu Daniel entrar dentro das covas dos leões, entrou com Daniel dentro da cova dos leões e amarrou a boca dos leões. Não permitiu que nem o leão tocasse em Daniel. Deus, ele não vai nos livrar de entrar muitas vezes em algumas covas, mas ele vai nos livrar dentro das covas. Deus não livrou Daniel de entrar próximo dos leões, mas livrou Daniel dos leões.
E aqueles que se levantam, olha a importância de ter uma vida, fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Então, 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, tirando Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. A Bíblia diz que aquele que cava uma cova acaba caindo nela. Os inimigos de Daniel que foram para a cova, os inimigos de Daniel que foram destruídos, e Daniel saiu em perfeitas condições. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus. Agora nós estamos aí nos aproximando da semana desse carnaval, festa da carne, prostituição, lascívia, tudo que não presta tem nesse carnaval. Tudo que não presta, sensualidade, sexualidade. E como nós nos portamos diante de uma festa errada dessa, aonde a serreira não abre, o diabo está na rua, está solto, manifestado nas pessoas. Como que nós, nos tempos de hoje, temos nos portado diante dessas situações que o mundo nos oferece na sala da nossa casa? Como nós vamos proibir os nossos filhos de querer usar uma roupa indecente, se na sala da nossa casa a televisão está ligada com as mulheres seminuas? Como nós queremos ser atingidos pela poderosa mão de Deus nos guardando, se nós não nos guardamos dessas coisas que estão aí no mundo? Daniel, quando ele chega no berço pagão em Babilônia, ele guarda o seu coração, ele guarda a sua vida para não pecar contra Deus. Ele assentou no seu coração e não se contaminar. E todos nós passamos pelo dia mau, o dia em que nós precisamos de um socorro, no dia em que o diabo se levanta contra nós, no dia em que parece que tudo está dando errado. E a própria Bíblia vai dizer, foi o Senhor Jesus Cristo que disse em Mateus 6,34: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Efésios 6,13 vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Aleluia. Todos nós tem dia que parecemos que estamos dentro da cova do leão, sim ou não? Mas aqueles que são fiéis a Deus são guardados por Deus. Aqueles que são fiéis a Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, são protegidos por Deus. Às vezes a pessoa ela quer proteção na sua finança, mas ela não dizima. Ela é avarenta. Ela acha que 10% vai fazer falta. Ei, o teu Deus é muito maior que isso, aleluia. Não, eu não vou dar os meus 10%. O diabo fala no teu coração. Não, 10% vai fazer falta. Mas depois acaba gastando muito mais. Acaba perdendo muito mais, porque o devorador entra e rouba os teus sonhos, rouba os teus desejos, rouba aquilo que tu ama. A enfermidade assola a tua casa, porque existe um devorador entrando. Nos agarramos nos 10%, fechamos as nossas mãos para Deus, acabamos sendo infiéis com Deus. E eu não prego isso porque eu sou pastor, e eu olho dentro dos olhos de vocês, porque eu sou um pastor que eu invisto na obra do Senhor. As obras que tem aqui falam por nós, por esse ministério. Eu falo isso porque eu congreguei 9 anos e meio numa igreja onde eu não era pastor, e eu dizimava. Eu era fiel com Deus, como sou hoje. A fidelidade
hoje está chovendo, eu não vou adorar a Deus hoje. Hoje eu cheguei cansado, eu não vou adorar a Deus. Engraçado, quando nós éramos do mundo, nós trabalhávamos o sábado inteiro, chegava em casa, tomava um banho e íamos para bailão. Sim ou não? Nós ia lá se agarrar com o diabinho. Sim ou não? Fidelidade na nossa vida. Eu sou de Jesus, acabou. Eu posso estar aqui, eu posso estar do outro lado do mundo. Eu sou de Deus, aleluia. Ser fiel com Deus atrai a presença de Deus para as nossas mãos. Daniel foi livrado da cova dos leões, mas ele tinha uma vida de fidelidade com Deus, aleluia. Daniel, ele entra naquela cova do leão com a sua consciência limpa, tranquila. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele falou uma palavra. O povo estava vivendo uma miséria. Preste atenção. O povo estava vivendo uma miséria. 3 anos e meio sem chuva. Os cavalos morrendo, as vacas morrendo. O que não morria abortava, nada produzia mais nada, uma seca total. 1 Reis 18, 21. Ele vai chegar para o povo e vai dizer assim: vocês estão vendo tudo que está acontecendo? 1 Reis, RS 18, 21. Palavra, igreja, palavra. O povo aqui está vendo uma miséria. Então Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento, ele era tão íntimo de Deus, esse homem, ele era tão fiel com Deus, que quando ele orava, Deus fechava até os céus. Não tinha chuva, 3 anos e meio não choveu. E só choveu segundo a oração dele novamente com Deus. Depois de 3 anos e meio. Então Elias já chegou a todo o povo e disse: até quando? Até quando? Cocheareis entre dois? Entre dois? Até quando, igreja? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ter uma desconfiança de Deus? Não, pastor, eu não desconfio de Deus. Confia sim. Porque se você confiasse em Deus, você desmava. Se você confiasse em Deus, você largava o mundo de uma vez, tudo todas de mão. Você não ficava com o pezinho aqui, o pezinho lá, o pezinho aqui, o pezinho lá. Não, você se posicionava. Então ele disse assim: até quando cocheareis entre dois? Se o Senhor é Deus, segue Ele. Se Baal, se o diabo lá é Deus, se o mundo é Deus para ti, segue o mundo. E meu irmão, o dia mais existe para todo mundo. O nosso problema é que nós nos escondemos atrás de uma frase que o mundo criou. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. E está esperando você tomar um posicionamento. De você se converter. De você realmente fechar a tua televisão para os canais impróprios. De você fechar a tua televisão para aquilo que não presta. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez. Quem quer viver coisa nova? Então mude a tua vida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando eu vou viver uma vida de evangelho barato, mentiroso? Até quando eu vou confiar em Deus desconfiando? O mundo aí fora está engolindo jovens, casamentos. Eu conheci um senhor de idade. Estou falando de uma pessoa que não tinha Deus. Um senhor de idade, um homem direito, honesto, pagava suas contas em dia. Um senhor, estou falando de um senhor lá para os seus 70 anos. Se envolveu com drogas, perdeu família, perdeu tudo. Mas se a gente estiver em Deus, a gente está guardado, a gente está protegido. Se a gente for fiel com Deus, Deus é fiel para nos guardar. Nós queremos a fidelidade de Deus para nós, mas nós não somos fiel com Deus. Aqui dentro da igreja, sabe o que nós faz? Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Lá na rua, nós invocamos todo tipo de nome ruim. Ser fiel na nossa boca, ser fiel na nossa casa, ser fiel na nossa
família, ser fiel com Deus, andar com Deus e ver a potente mão de Deus sobre a nossa vida, igreja. O diabo, ele está aí para matar, roubar e Destruir. não brinca com o diabo. Não brinca, irmãos. Não brinca. E tem igrejas aí brincando com o diabo. Tem pessoas fazendo a obra de Deus e fazendo tatuagem também. A Bíblia diz que fazer tatuagem é pecado. Ah, mas eu já tenho, pastor, eu estou bem do jeito que está. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Levíticos 19, 28. Bota aí para mim, que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Bota aí Levíticos 19, 28 para mim. Você que ainda tem alguma dúvida do que é pregado nesse lugar. Eu perco uma alma, mas não perco a minha salvação com Cristo. E estou arriscando ganhar todo mundo comigo em nome de Jesus. Amém, igreja? Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne. Não é para cortar a tua carne pelos mortos. Tá? Ponto, vírgula. Nem fareis marca alguma sobre Vós. o pastor Alex está dizendo. Não. A pastora Karina. Não. Essa igreja aí que eu vou. Quem está falando? Deus. Senhor. Ah, pastor, mas eu fiz tatuagem para Jesus. Não, beleza, Deus te aceita assim. Eis que em Cristo novas coisas são feitas, amém? Mas a partir de hoje já conhece a verdade. Conhecereis a verdade Libertará. nos libertará. É tempo de nós ser fiel com Deus. Sabe o que acontece, igreja? Pastor, o senhor está de mau humor hoje, eu estou muito feliz com Deus, irmãos. Eu estou muito feliz com Deus. Mas não adianta nós esperar a fidelidade de Deus se nós não somos com Ele. Não adianta nós dizer que vamos entrar na cova dos leões e os leões só vão. Não. Corremos o risco de ser engolidos se nós não formos fiel com Deus. Todos nós sabemos. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Sim ou não? Sim. Noiva de Cristo. Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Quem é a igreja? Somos juntos. Hã? Sim ou não? Imagina você. Cristo é apaixonado pela igreja. Muito mais que tu pela tua esposa, pela tua noiva, pelo teu marido, pelo teu noivo. Por quê, pastor? Porque tu não morre pela tua esposa. Tu não morre pelo teu marido. Jesus morreu pela sua igreja. Morreu pela sua noiva, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então imagina você, noivão. Você noivão. Noivão, homem, noivão. Você tem uma noiva. Você tem uma noiva. Você tem uma noiva. Tua noiva é o teu amor. Sim ou não? Sim ou não? Então, a noiva, tu tem uma noiva que tu é apaixonado por a tua noiva. Então, tu vai trabalhar e um belo dia, a noiva está de mão dada com o outro. Passei, foi só vamos as noivas. Passei, não, noiva, passei. Que bonito. De mão dada com o outro aí. E como é que nós ficamos aí? Coisa mais sem respeito. Tu não me respeitou. Tu não foi fiel a mim. Sério que tu acha que Jesus tem uma noiva assim? Morta na igreja, dando glória a Deus, aleluia, outro dia para lá. Obrigado, irmãos. Vocês são bonitão, viu? Deus abençoe vocês. Eu acho que Jesus, ele quer uma noiva. Desculpa que eu desci outra palavreada, mas eu vou descer, amém? Uma noiva prostituta. Horas com ele, horas com o mundo. Uma noiva bagaceira. Uma noiva que não tem fidelidade com ele. Ora eu amo mais as coisas do mundo, ora eu amo mais a casa de Deus. Tu não sabe que casa tu fica. Daniel, ele foi para a cova dos leões, ele saiu da cova dos leões, meu irmão. Mas havia fidelidade na vida dele. Eu não estou falando aqui de falhas. Falhamos, todos falhamos. Mas nós voltamos aqui, nos consertamos com Deus e mantemos a nossa vida com Deus. Precisamos. A
fidelidade ela vai fazer toda a diferença na nossa vida lá na frente. Eu gostaria que vocês colocassem bem a noiva de Cristo, noiva de Jesus. Até quando você vai ficar cochichando entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ser a noiva de Jesus de brincadeirinha? Nós temos que gerar um relacionamento com Deus. Nós temos que ter uma fidelidade com Deus, com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Eu não estou falando do verão agora, da pessoa que pega a sua família e vai viajar, vai tirar uns dias de descanso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele dia que você fica em casa, que você vai tomar chimarrão na casa do vizinho. Eu estou falando daqueles dias em que você deixa de estar com Deus para dizer que vai descansar, tem a noite toda depois para descansar. Eu estou falando de fidelidade com Deus, andar com Deus, tirar Deus. Aqueles homens, eles não tiveram poder sobre Daniel. Tu acha que ficou escrito por que isso? Por que tu acha que ficou escrito isso na sua vida, meus irmãos? Para Deus mostrar que Ele é fiel, porque Ele é fiel com Ele. Não tem cova, não tem leão que vai te morder se você se manter na fidelidade com o Senhor. Pode até entrar na cova, mas o Senhor vai entrar contigo. Deus vai te abençoar, Deus vai te cuidar. E se nós for lermos lá adiante, igreja, lá adiante, depois de tudo isso, 28, versículo 28 de Daniel 6, 28 vai dizer: e este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o Persa, depois do rei Dário. Ele prosperou depois disso que ele foi para a cova e Deus não deixou os leões tocar nele. Eu não sei em que área você precisa ser fiel a Deus. Eu não sei. Mas se nós estamos aqui nessa noite é porque Deus queria que nós ouvíssemos essa palavra. Nós precisamos ser fiel a Deus. Abandonar as coisas do mundo. Deixar para lá as coisas do mundo. Esse mundo é só passagem, meu irmão. Nós vamos passar. E assim como você quer ter uma noiva, uma esposa, um marido fiel a você, você também tem que ser fiel ao teu noivo, que virá nos buscar em nome de Jesus. Sabe, igreja? Deus ele ainda procura fiéis para que estejam com Ele. Aleluia. Deus procura fiéis para que estejam junto dele. Em Apocalipse 2:10 vai dizer, Apocalipse 2:10, parte B, vai dizer assim, Apocalipse 2:10, parte B, aqui, embaixo. Ser fiel até o final do ano. Não. Ser fiel até o fim do carnaval. Não. Ser fiel até Não. e dar-te-ei a coroa. Amém. Aleluia! Vida eterna, aleluia, igreja. Para aqueles que são fiéis, que não negam o seu nome, que não negam que são cristãos. Sou cristão com muito orgulho de um Deus que cuida de mim. Tu é crente agora? Não, é crente, com muito orgulho. Sirva a Deus e vivo com Deus. E se eu entrar na cova dos leões, eu posso até entrar, mas lá a poderosa mão de Deus vai me guardar. Aleluia. Você que reconhece, não é para todo mundo, não. É para quem reconhece que precisa ser fiel com Deus, que está falhando com Deus. Está dando uma voltinha com o outro chamado mundo. Eu preciso ser mais fiel. Fiel nas minhas orações, fiel no meu jejum, fiel nos cultos, adorar a Deus, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Eu preciso ser mais fiel com Deus. O dia mau ele chega para qualquer um de nós que está aqui, mas há uma diferença para aqueles que são fiel com Deus. Pastor, eu preciso ser mais fiel com Deus. Eu reconheço que eu tenho traído Deus em algumas áreas. Eu reconheço. Não é feio reconhecer. Mas você que reconhece que precisa ser mais fiel com Deus,